Bom dia, alunos. É a primeira aula que eu transmito para vocês, né? Nessa aula nós vamos falar sobre a função afim, que também é conhecida como função polinomial do primeiro grau, tá? Lembrando que uma função é uma relação entre duas grandezas, né? Na prática é uma relação entre duas grandezas. Por exemplo, quando eu falo que um taxista ele cobra suas corridas segundo uma quilometragem, né? Então o preço da corrida está em função da quilometragem. Quais são as grandezas? Preço, né? Valor e espaço, né? Ou espaço percorrido, que seria quilometragem. Então é uma relação entre duas grandezas. Uma outra função bem comum, né? A função de velocidade, né? É o espaço pelo tempo, né? Lembra lá a formulazinha? S igual a S0 mais VT, né? O espaço está em função do quê? Do tempo, né? Isso aqui seria o espaço inicial, isso aqui seria a velocidade. Bom, na teoria, a função é o quê? Uma relação entre duas variáveis. Então, por exemplo, quando eu falo y igual a x mais b, o y está em função de x, certo? Ou seja, esse a e esse b seriam coeficientes, tá? 5x mais 3. Isso aqui é uma função, o y está em função de x. Conforme você varia o valor de x, você encontra valores diferentes para y, tá? Bom, essa parte teórica, né? Vocês já viram sobre funções. Hoje nós vamos falar especificamente das funções afim, ou função polinomial do primeiro grau, tá? F de x igual a ax mais b. Perdão. Ou pode ser escrito assim: y igual a ax mais b. Tanto faz essas duas notações, tá? O y está em função de x. E aqui já está dizendo que é uma função de x, né? O x é chamado de quê? De variável. O x é variável da função. O a e o b são chamados de coeficientes. Eles são números reais. A e b pertencem aos números reais, são chamados de coeficientes da função. Ok? Bom, esses coeficientes, né? Eles vão nos dar comportamentos do gráfico da função. Aí nós vamos vendo aos poucos, tá? Bom, tem muitos tipos de funções, né? Essa é a função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Por que ele recebe esse nome? Porque isso aqui, ó, é um polinômio do primeiro grau. Não sei se vocês se lembram lá do oitavo ano, né? O polinômio do primeiro grau é porque o maior expoente de x é 1, tá? Isso aqui, por exemplo, nós vamos estudar logo a seguir, é uma função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática, que nós vamos ver no próximo capítulo, tá? Por quê? Porque o polinômio que determina a função é um polinômio do segundo grau, ok? Bom, então a função é dita afim ou do primeiro grau quando ela satisfaz essa condição, né? Esse A aqui, ó, como eu disse, A e B pertencem aos reais, né? E o A é um número diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, esse termo ele vai se anular. O que sobra? Y igual a B, né? Se o y é igual a b, ela é dita função constante, tá? Então ela deixa de ser uma função polinomial do primeiro grau, ok? Existem variações da função polinomial do primeiro grau. São duas variações, tá? Função identidade, f de x igual a x.
Ou seja, para todos os valores de x, ou y igual a x. Para todos os valores de x, o y é o mesmo. Né? Então, o que satisfaz essa função? Se o x for 1, o y também é 1. Se o x for 2, o y também é 2. Então, o gráfico dela vai ser sempre uma reta, né, no caso, onde as coordenadas serão sempre as mesmas. Tá? Tem a função chamada de função linear. O que é a função linear? É quando o b for igual a zero. Né? Quando eu pegar aqui ax mais b e o b for igual a zero. Tá? Ela se torna uma função f de x igual a ax, com a diferente de zero. Exemplo, f de x igual a 5x. O gráfico dessas funções, eles sempre vão passar pela origem, tá? A origem do plano cartesiano que vocês viram nas aulas passadas, ok? Então a função identidade é f de x igual a x, ou y igual a x. Função linear é quando b for igual a zero. Por exemplo, f de x igual a 5x, y igual a menos 2/3 de x, né? É um outro exemplo de função linear, ok? Que são o quê? Variações da função afim. Essas duas também são funções afim, tá? São subcategorias, ok? Bom, como primeiro exemplo, eu quero verificar quais dessas funções são polinomiais do primeiro grau, ou funções afins, né? Que eu tenho 5 funções, né? Observe que no item A, y igual a menos 3x mais 4. A função afim, só lembrando, y igual a ax mais b, certo? Se o a for zero, nós estamos tratando de uma função constante. Se o a for diferente de zero, é uma função afim, ou polinomial do primeiro grau. Quando o b é zero e o a é diferente de zero, nós estamos falando de uma função linear, que é uma subcategoria das funções afim, né? Então, nesse caso, observe que o expoente de x aqui é 1. Então, isso aqui é uma função afim, certo? Beleza. Então, o item A bate com o que nós pedimos, né? No item B, f de x, lembrando que eu posso usar tanto y quanto f de x, tá? 3x menos 4x ao quadrado. Observe que aqui eu tenho x elevado ao quadrado. Então, isso aqui não é função afim, tá? Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau, que nós estudaremos no próximo capítulo, tá? Ou também chamada de função quadrática. Ok? Então, essa aqui não é função afim. No item C, y igual a menos 2x mais 3 log de 3x sobre 2. Isso aqui, o x aqui está elevado a 1, aqui também. Só que aqui, o x é o quê? É o logaritmando, né? O 3, no caso o x aqui, ele faz parte do logaritmando, né? De um logaritmo de base 2. Isso aqui também não é função afim, tá? Isso aqui é uma função logarítmica. E também nós estudaremos ainda esse ano, tá? Vocês estudarão. No item C, então essa também não é função afim. No item D, 3x menos 2 vezes 5 elevado a x. Também tem um problema. O x está no expoente. Isso aqui é chamado de função exponencial. Tá? E por último, y igual a menos raiz de 3 sobre 2 vezes x. Bom, isso aqui se encaixa nessa definição? Ax mais b? Se encaixa, né? No caso aqui, o a seria quem? Menos raiz de 3 sobre 2. E o b seria 0. Né? Então, isso aqui é uma função afim.
particularmente, além delas ter uma função afim, ela é uma função linear, ok? Então, para esse exercício, os itens que se encaixam, né, na definição de função afim é o item A e o item E, ok?